glorificado por esta noite, pelo privilégio dado a nós podermos ter chegado até aqui. A mão do Eterno foi sobre nossas vidas, está sobre nossas vidas, e nós somos ricamente, tremendamente abençoados pelo Senhor. O Senhor é bom, eterna é a sua misericórdia, e Deus que é fiel, tem nos sustentado e Ele nos trouxe até aqui. Eu engrandeço o nome do Senhor por isso. Quero louvar a Deus pela obra que é de Deus, pela obra que Ele tem feito, pela obra que Ele um dia iniciou em nossas vidas, e com certeza um dia ela será concretizada, porque a obra do Senhor na sua vida, em minha vida, ela não é uma obra inacabada. Ela é uma obra que acaba, que vai acabar, e Ele está com você, te instruindo, te abençoando, te ajudando no caminho. Deus tem cuidado de você e tem te abençoado e tem nos abençoado, e eu engrandeço ao Senhor por isso, amém? Então eu quero hoje compartilhar uma palavra com a igreja. Eu não sei se colocou o título aí, coloca ali por favor. Eu fui inspirado, literalmente inspirado. Eu, de várias formas, eu sou abençoado por Deus. Eu creio, na misericórdia e graça dEle. E ontem, no meu momento a sós ali, e até estava numa caminhada, e eu assim pensando, refletindo sobre tantas coisas, Deus colocou muito assim claro no meu coração essa palavra ciclo. E aí eu fui meditar, buscar, tinha algumas ideias, pensei em algumas ideias, mas aí cheguei nessa que eu quero hoje compartilhar com vocês, que está no livro de 2 Samuel, capítulo 21. Meus amados, supere esse ciclo, comece coisas novas. O Deus que servimos é um Deus de novidades, é um Deus de coisas novas, é um Deus de abastança, um Deus de bênçãos, um Deus que coisas extraordinárias Ele nos dá a cada dia, e somos por Ele abençoados. Só, meus amados, que eu tenho observado ao longo da história, ao longo dos dias, que muitas pessoas, elas não superam o ciclo, elas não saem do ciclo, elas ficam rodando em volta, a mesma coisa sempre, a mesma coisa, não tem mudança, passa ano, entra ano, sai ano, e é uma coisa só, não muda, não tem mudança. E aí, meus amados, nós vamos olhar para a palavra de Deus e vamos entender isso, o que está acontecendo com Davi aqui. Lembrando os irmãos, Davi, meus irmãos, lá em 1 Samuel capítulo 17, é o Davi que mata o Golias. Davi é um matador de gigantes, ele é o cara. Só que Davi, como eu e você, acontece naturalmente o dia que chega a canseira, e chegou para o Davi também. E aí, meus irmãos, só que Davi, ele foi tremendo, ele construiu um alicerce, ele teve pessoas que andou com ele. Tinha uma irmã exponencial, Zeruia, olha que nome bom de colocar numa filha, Zeruia. E aí ele é exponencial, e ele leva isso tudo, e a história, a narrativa vai dizer isso para nós, que Davi, ele é bem sucedido por conta disso, por conta de alianças. Então supere esse ciclo, comece coisas novas. Eu e você precisamos olhar para isso, superar muitas coisas e começar coisas novas em nome de Jesus em nossas vidas. Então vamos ao texto, 2 Samuel capítulo 21, eu vou ler do versículo 15 ao 17, então são 3 versículos. Houve outra batalha entre os filisteus e Israel. Davi
e os seus soldados foram lutar contra os filisteus. Davi ficou exausto. Tem uma versão que fala aí, de novo. Tem? Então, como que fala aí, Palma? De novo. Então é essa aqui, no lugar de houve outra batalha, ele fala assim, de novo outra batalha contra os filisteus, de novo. Eu gosto dessa versão. Então vamos lá, o próximo, Luiz. E Esbi-Benote, descendente de Rafa, prometeu matar Davi. O peso da ponta de bronze de sua lança era de 300 siclos. Além disso, ele estava armado com uma espada nova, o cara preparado para matar mesmo, literalmente, ou chamado para matar. Contudo, Absai, filho de Zeruia, foi em socorro de Davi, matou o filisteu. Então os soldados de Davi lhe juraram, dizendo: nunca mais sairás conosco à guerra, para que a lâmpada de Israel não se apague. Então ele está dizendo, da preocupação que ele tinha com Davi. Então eu quero repetir da forma que está ali na versão do Palma. Todos nós, só essa frase, de novo. Vamos mais uma vez? De novo. Mais uma vez? De novo. De novo uma guerra. De novo um gigante. De novo uma dificuldade na vida do Davi. Senhor, o texto está aberto. Lemos, cremos que o Senhor é o Deus que fala, é o Deus que abençoa, é o Deus que cuida, é o Deus que sustenta, é o Deus que anima, é o Deus que faz coisas extraordinárias. Pai, nós somos o teu povo. Nós não saímos das nossas casas para um compromisso social, para um encontro social. Nós estamos aqui porque cremos que o Senhor fala e cremos que o Senhor há de falar ao nosso coração. Toca em nós nesta noite, toca no seu povo e abençoe essa igreja ricamente, em nome de Jesus. Amém e amém. Então Davi, ele desce ao lugar da guerra e Davi, ele fica muito cansado, muito cansado. Então, meus irmãos, o que era esse ciclo da tentação de Davi era o cansaço. Se vocês olharem para o exemplo de Betseba e Batseba, por que Davi estava no alpendre? Porque ele estava cansado. Ele se cansou, não foi para a guerra, mandou os soldados e ficou de boinha ali no alpendre, olhando o movimento. E lá ele enxerga uma mulher se banhando. E ele, por conta da beleza dela, obviamente está errado ele está olhando, mas por conta da beleza dela, caiu na tentação e ele vai às últimas consequências, comete o pecado. E aí o cansaço fez isso. Então o cansaço levou Davi ao adultério. Então o problema desse ciclo de Davi era o seu cansaço. E aqui o texto fala isso para nós, que de novo começa a guerra, de novo ele começa um novo ciclo, mas um ciclo que ele já havia vivido, um ciclo que ele já havia vencido até, porque ele já tinha vencido. Meus irmãos, a história ela conta, o que está narrado na Bíblia é que o exército de Davi, eles venceram 3 gigantes. Eles vencem 3, não é só o Golias e não é só esse, tem outro que está em Crônicas, salvo engano eu não marquei o texto, mas está lá que eles vencem 3 gigantes. Então o verso 16, ele vai dizer o seguinte para nós, por favor, Luiz. 16. E Esbi-Benote, descendente de Rafa, prometeu matar Davi.
Olha o tamanho do cara. O peso da ponta de bronze da sua lança era de 300 ciclos. Além disso, ele estava armado com uma espada nova. Então, meus amados, há outros gigantes na vida do Davi, como por vezes levanta outros gigantes em nossas vidas. E Davi estava exposto diante dessa situação. Ele ficou exposto. Então, meus amados, ele matou um gigante, mas apareceu outro. E agora, Zé? Como é que faz? Ele já tinha matado um gigante. Então, meus amados, ele teve que sair de novo para a guerra. E por vezes isso acontece conosco. Nós, de novo, temos que sair para a guerra. Esse gigante era menor do que o Golias. Era menor. Porém, meus irmãos, não diz que ele era pior do que o Golias. Por quê? Porque o gigante, meus irmãos, óbvio que ele venceu por Deus, não é a pedra, não é a funda, nada disso. Mas, amados, o que acontece é que esse gigante, por ser menor, ele era mais rápido, mais ágil. E o gigante, o Golias, era lentão, pesadão, altão, grande demais. Agora esse aqui não, esse aqui era brutal, ligeiro, rápido. Mas Davi também não era mais aquele jovem, não era mais aquele menino ruivo, de gentil semblante, que a palavra fala para nós, não era mais esse cara. Então, meus irmãos, ele tinha já uma certa idade. E aqui, meus irmãos, esse gigante, a sua armadura era mais leve, ele era mais preparado para vencer então o Davi. Então, meu amado, uma coisa que nós aprendemos nisso aqui: o inimigo, ele reinventou uma forma de vencer o Filho de Deus. Guarde isso na sua vida. O inimigo da sua vida, ele reinventa estratégias para ele conseguir nos vencer, para conseguir nos parar. Ele veio com a nova estratégia. Ele estudou, meus irmãos, Davi, como ele estuda você, e ele quer pegar você e eu, nós, o povo de Deus, nos lugares onde nós somos mais fracos e vulneráveis. De novo, Davi vai ser enfrentado por um gigante. De novo, ele vai, meu amado, enfrentar essa dificuldade. Então, meus amados, ele vai para enfrentar, ele de novo, ele vai para a guerra. Deixa eu te dizer uma coisa, amado, amada irmã, nós precisamos entender contra quem nós lutamos. E talvez na nossa jornada, no nosso ciclo de vida, nós não tenhamos dias de muita paz, exatamente por causa disso. Porque o inimigo, ele vai sempre lutar para tentar destruir você, para tentar desestabilizar você, para tentar te tirar do foco. E é isso que ele queria fazer com Davi. Então ele quer destruir você, ele quer destruir sua família, ele quer que você se acabe, se esborrache e pare tudo que é projeto de Deus sobre a sua vida. Ele quer que você seja mesmo, e depois no final nós temos uma lista ali que nós temos que vencer, porque senão nós não saímos do ciclo vicioso que muitas vezes nos prende, e estrategicamente o inimigo usa contra nós para te parar, para me parar, para que nós não venhamos prosseguir, e ele usa isso estrategicamente. Hoje, meus irmãos, você olha para a humanidade e é preocupante. Nós estudamos recentemente o livro do Gênesis, e lá no livro do Gênesis, meus irmãos, porque parece que é quase que incompreensível quando nós olhamos para a humanidade. Tanto, meus irmãos, que eu estou fazendo ali uma jornada de caminhada na Princesa do Oeste. Então, uma das principais avenidas de Campinas, que é ali na rua do estado do Guarani. E aí hoje eu fico observando, cara, você vê uma família com criança ou duas e vê 50 famílias com cachorro. Você é contra cachorro, pastor? Não, irmão, sou a favor de cachorro.
eu gosto de cachorro, mas tem alguma coisa que não está legal, e o futuro disso, eu quase que posso afirmar, não será legal. Porque, meu irmão, o cachorro, ele confronta você. O cachorro ele vai falar, ou toma banho, ou melhora isso, melhora aquilo, olha para onde você vai, olha para onde você caminha. Não, ele não vai fazer isso. Então eu olho aquilo, meus irmãos, e eu fico pensando, irmãos, tem cachorros, dogs assim, maravilhosos, mas a minha preocupação é a inversão de valor, é a inversão que está tendo. Nós não somos contra, irmão, pode ter à vontade, tenha, cuida dele, dê o melhor para o seu pet. Meus irmãos, investem assim. Agora tem gente que casa com cachorro, separa de cachorro, dá herança para cachorro. A Ana foi agora numa cidade no estado lá do lado da América, e ela falou assim: pai, vi ali um cara que se sente cachorro, ele é um cachorro, come igual cachorro, vive igual cachorro. Irmãos, esses são os absurdos que nós temos chegando. E lá na cidade dela, em Tucson, lá tem um que é gato, uma mulher que ela viu lá, já contei aqui, que chegou lá e falou assim: não, ela sente que ela é gato, então ela é gato. Então, meus amados, misericórdia. E brasileiro, meus irmãos, para copiar isso é daqui para lá, tá? É só você esperar, daqui a pouco você vai ver também. Porque brasileiro, para copiar esses trem que não presta, é 2 palitos. Então, meus amados, e o Zé, nós estudamos Gênesis, volto lá, deixa eu não perder o raciocínio aqui. O Zé, ou José, lá no capítulo 40, o cara, ele interpreta sonhos. Que legal. Aí prende o padeiro e o copeiro, e ele fala: você pode falar dos nossos sonhos? Ele revela de um e revela do outro. Do outro ele fala assim: ó, você vai morrer, gente boa, sua cabeça vai ser pendurada, cortada e pendurada, e as aves vão comer. O cara falou assim: tá bom, e morreu mesmo. 3 dias depois tem uma festa do aniversário, ele morre. Mas quando o copeiro vai sair, falou: gente boa, lembra de mim quando você for lá falar com o rei? Lembra que eu estou aqui preso, cara? Talvez você me dá uma forcinha lá para mim sair daqui. Olha aqui que situação que eu estou, fala isso para mim. Meus irmãos, você sabe o que acontece? O copeiro, ele sai e vai embora. A palavra fala assim, que ele não se lembra do José. Quantos não se lembram de você? Quantos te deixaram a ver navios? Amigos, parentes, pessoas que caminham com você. Agora, isso aí adoeceu o Zé? Isso aí, meus irmãos, fez o Zé parar na vida? Isso aí deixou o Zé desanimadão? Os caras me abandonou. Irmãos, tem uma crise nisso. As pessoas, elas ficam assim, e isso leva, meus irmãos, a coisas horríveis, porque a pessoa, ela se afunda nisso. Eu sou abandonado, eu sou perdido, eu sou um perdedor, eu não tenho vitória. Olha aqui, as pessoas não gostam de mim. Olha aqui, as pessoas não me amam. Olha aqui, que distância que tem das pessoas. Amado, o José, ele nos dá uma lição brutal. Ele fala para mim, para você, que independe do ambiente que você está, independe do ambiente que estamos, independe se abandonaram você ou não, Deus não nos abandona, Ele cuida de nós e Ele nos sustenta, e louvado seja o nome dEle por isso, porque Ele não te abandona. Não importa onde você está e que lugar você está, Deus vai estar cuidando de você. Amém, meu amado? Então, meu amado, surge o novo gigante. Davi, meus irmãos, está exposto, totalmente exposto. Agora, uma nova versão de gigante, mais rápido. Hoje é 4.0, né? O cara, gigante 4.0, o gigante brutal. Então, meus amados, mesmo nesses momentos de dificuldade, você precisa entender que o inimigo, ele vai vir. Você e eu precisamos da graça, eu vou dizer, unção de Deus, para interpretar isso tudo
o que está acontecendo, a situação, porque o mesmo inimigo, nesse ciclo, ele pode aparecer para te derrotar. Agora, quais são essas dificuldades todas? O que é que eu preciso vencer? Então eu disse aqui no começo, né? Nós precisamos de alguém. Coloca lá o 17, por favor. Nós precisamos de amigos. Eu disse aqui, talvez eu tenha até antecipado a história dos pets, ou do pet específico que eu disse. Irmãos, como que a pessoa, mas eu acho que tem gente fazendo isso, ele vai se abrir com um pet. É muito louco isso. Então hoje nós tomamos o elevador, vou usar ela como exemplo, hein? Tomamos o elevador com a moça, ela segurando o seu pet de 15 anos. Aí você vai falar, e outra, né? Quem tem pet, ele só pensa na hora que o bichinho está voando, né? Está um espoleta, zeradinho, correndo, subindo, cheirando e tal. E esse bicho também fica velho e encrenca também. E aí começa, e aí lá que nós estamos vendo no prédio, está envelhecendo lá dentro do prédio. Eles eram 2, agora é um só, os cabeludinhos lá. Aí ela segurando ele e tal. Aí a Rosana trocou ideia com ela, perguntou no elevador. Ela segurando, ele não consegue andar mais, anda, mas tortinho, tá ruimzinho. Mas tá saudável, diz ela, né? Aí ela falou assim: nossa, agora não tem mais alimentação, não consegue mais comer ração por causa dos dentes, agora ele está na dieta só da sopa, e eu estou pelejando com ele aqui. Ok, irmãos, ela ama esse pet. Ela tinha uma filha, eu não vejo mais essa filha lá no prédio, está ela e esse bicho aí com ela. Eu não estou falando mal de pet, viu, irmãos? Deixa eu de novo falar isso aqui. Agora, o que eu estou dizendo é: onde estão, uso ela como exemplo, pode ser que ela tenha mais amigos do que eu só quero exemplificar. Onde estão os amigos dela? Onde estão as amigas dela? Contudo, Abissai, filho de Zeruia, que é irmã de Davi, foi em socorro de Davi e matou o filisteu. Você sabe o que é que nós aprendemos aqui? Quando você tem uma pessoa do seu lado, um homem, uma mulher fiel, ele vai por você. Ele fala assim: Davi, você está cansado, você não vai para a guerra, deixa que eu vou tomar conta disso, dessa situação. Quantos estão sós? Quantos estão sem conexões? Quantos mais não fazem mais conexões? Quantos mais não se expõem para um amigo, conversa com um amigo, abre o coração para um amigo, diz da sua dor para o amigo? Quantos são, eu vou usar uma palavra aqui que me perdoem já por ela, é impastorável, não quer ser pastoreado? Quantos não conversa mais, não abre o coração? Porque quando nós fazemos isso, o que nós estamos dizendo? Eu me basto, eu não preciso de ninguém, eu seguro a bronca sozinho. Mas Davi chegou, o matador de gigantes chegou no seu momento que ele precisou de pessoas do seu lado. Então, meus amados, nós hoje vivemos numa sociedade líquida, que ao invés de construir pontes de relacionamentos, elas destroem as pontes de relacionamento. E Deus não te chama para destruir pontes, Deus nos chama para construir pontes, para estarmos juntos uns dos outros. A igreja, fundamento, meus irmãos, do evangelho é estar juntos. Evangelho são boas novas, e quando você é tocado pelas boas novas do evangelho, ele vai te mostrar e vai te ensinar que você não pode fazer uma jornada solo, porque chegará um momento que você, como eu, precisaremos de pessoas do nosso lado para o fim do caminho, e é o que está acontecendo aqui com Davi. Amém, igreja? Então, meus amados, aparece o Abissai.
nós em determinado momento precisaremos de pessoas. Eu precisarei e você precisará. Agora, é o que estamos fazendo? O mundo está fazendo? Não. Amigos salvam. É o que acontece aqui. Amigos salvam. Guarde essa frase. Amigos salvam. Hoje nós falamos sobre genealogia. Pessoas que são brutais, exponenciais, elas têm genealogia. Eu queria falar um negócio, eu não vou falar, por isso que eu dei uma parada aqui. Amigos que salvam têm genealogia. Olha o que nós aprendemos hoje no Gênesis. Quando ele vai falar de Abraão, de Moisés, aí ele é como que se desse, eu falei lá, está escrito lá no slide, ele deu a legalidade para o sacerdote, para o sacerdócio, porque havia genealogia. Então, meu amado, você vai ver que as pessoas que estão do seu lado, elas precisam desta genealogia. Não apenas conhecer o ambiente, a geografia. Quem é você? Eu sou lá de São Gotardo, Minas Gerais. Isso aí, isso é genealogia. Não tem nada não. E não sei o que. Irmãos, nós precisamos saber de onde viemos e para onde vamos. Abissai, eu marquei o significado, ele fala assim, significa a força do meu pai. Ele era filho de Zeruia, irmã de Davi, e eu já dei essa informação antes. Guarde essa frase. Todos os gigantes da Bíblia caíram, e a sua linhagem foi citada. Caiu o gigante tal pela mão de tal pessoa. Então, quando você vai procurar genealogia, no gigante não tem genealogia, porque todos caíram pela mão de alguém, e caíram e cairão em nossas vidas para a glória de Deus Pai. Amém, igreja? Então, meus irmãos, ele não tem lá, ele era filho de alguém. Todos caíram, foram vencidos, porque o povo de Deus é um povo vencedor, é um povo que é levantado para a honra, para a glória e louvor do nome do Senhor. Amém, igreja? Então, queridos, faça essas conexões. Tem amigos. Tem um amigo meu que ele fala assim, nós não temos encontrado muito, ele fala assim, nós precisamos ser intencionais. Eu sei que tem gente aqui que faz isso. Eu tenho procurado fazer, às vezes me esforçado, irmãos, para ser intencional. Irmão, pensa num cara que gosta de casa. Sou eu. Minha casa é boa demais. Sabe, eu me sinto acolhido na minha casa. Tudo está no lugar que nós imaginamos. Eu e minha esposa, tudo. Então eu amo estar lá. Eu amo o ambiente da minha casa. Ninguém precisa gostar, e pode ser que muitos nem gostem, mas eu amo. Agora eu estava pensando ontem, a Rosana tem pet, mas não é gato nem cachorro, ela tem peixe. Eu estava ontem sentado, acho que vendo um filme ali na sala, e aí ficava olhando, eu falei assim, cara, daqui quantos anos mais? 30, 40? O que será desses bichos aí? Será quem vai estar cuidando deles? Hoje tem nós, tem ela, tem eu, tem outra colaboradora lá, né? E eu fiquei pensando assim, que essa palavra está no meu coração desde cedo. Eu pensando no ciclo, não, desde sexta-noite. Ciclo, esse ciclo. Meus irmãos, porque nós estamos passando. Eu já tive 22 anos também, já tive 23. E eu nem imaginava, meus irmãos, o meu pensamento, quando eu pensava assim, a época que eu era jovem, o meu pensamento é, eu vou superar, eu vou vencer. Eu tinha um patrão que era
dono de concessionária Volkswagen ali em Itapetininga, e ele andava em carro, sempre em carro Volkswagen. E ele andava numa, Augusto lembra, os mais velhos lembram, da Santana Quantum. E eu olhava aquela Santana Quantum, e eu dizia assim, cara, um dia eu vou montar numa nave dessa. Esse carro até umas horas. Ele tinha blindado, inclusive. E meus irmãos, Deus, Ele me levou muito além disso. E Ele nos leva muito além disso. Porque é maravilhoso tudo isso. Mas eu pensava, cheguei nessa posição, para mim está ótimo, está maravilhoso. Mas, meus amados, Deus não permitiu que eu ficasse nesse ciclo, somente, confortavelmente sentado, esperando isso. Não, o Senhor falou assim, cara, sai daí e segue. Eu tenho coisas extraordinárias, maravilhosas para a sua vida. Eu tenho coisas melhores para você, coisas ainda maiores e melhores eu farei em sua vida. Às vezes nós acomodamos, meus irmãos, com coisas e ficamos olhando para aquilo, e, querido, nós devemos tirar isso, nós devemos sair desse período, desse ciclo, em nome de Jesus. Agora eu vou terminar e abrindo em Mateus 28, 20. Como quebrar esse ciclo? Então agora vamos para a aplicação da palavra. Se você prestar atenção, a palavra, ela precisa ser aplicada. Ela não pode ser só lida aos textos e eles são jogados aí. Não, ela tem que ter aplicação. Então a parte B fala assim: Jesus está falando, e eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Vamos ler todos juntos a última parte ali do versículo, a parte B. E eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. De novo, e eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Meus irmãos, para quebrar o ciclo que te prende, que me prende, nós precisamos de ajuda. Nós não vencemos sozinhos. Você não vence, eu não venço. Davi nos dá este exemplo. Essa ajuda, esse descanso, o auxílio, nós só encontramos em Jesus. Em todos os prognósticos, todos, a promessa do Senhor é: eu estarei com vocês, em todos. Jesus sempre estará conosco, nos dias bons e nos dias ruins. Nos dias que você está assim, tem dia sim, não tem não? Você fica ruinzinho, triste, magoadinho. Nós ficamos. Você fica sem estrutura, você perde a expectativa, você perde a esperança. Ele está falando: eu estarei sempre com vocês. Então, meu amado, Ele estará do nosso lado, Ele estará do seu lado. Pastor, mas nós não temos dia ruim. Tem, nós não lembramos do Davi. A versão do Palma é: de novo chegou a luta lá, de novo chegou o gigante, de novo chega a dificuldade, de novo, outra vez guerra contra gigante, de novo chegou um problema, um abacaxi para mim descascar, de novo isso chegou aqui. Agora Jesus está dizendo: eu estou do seu lado. Então agarre-se a esta promessa. Jesus estará conosco, Ele estará com você, Ele estará comigo, em nome de Jesus. Amém, igreja? Irmão, Ele não nos promete facilidade. Hoje todo mundo queria felicidade, arrumar a sua vida e deixá-la top. Ele não promete isso, irmãos. Jesus fala assim: vocês vão ter aflição, pessoas vão te abandonar, você vai ficar só. Vai acontecer, irmãos, pode acontecer. Se a misericórdia dele é grande, pode ser que não aconteça, mas Ele diz isso para nós, Ele nos ensina isso.
Agora eu tenho que agarrar essa promessa, porque Ele promete que estará conosco. Eu posso até por provações intensas, aí eu coloquei um parênteses aqui, por ciclos terríveis, por ciclos que nos prendem, que prende você e que me prende. Quantos acontece conosco? Que parece que você não sai daquele trem de jeito nenhum. É o cachorro correndo atrás do rabo, né? Voltando aos pets. Você não sai, fica naquele trem, naquela água lá. Oh, isso é ruim demais. E é estrategicamente o inimigo tentando contra a sua vida e tentando contra as nossas vidas, para que você fique naquilo. Então é uma preocupação de anos, são coisas de anos na vida. Então, meus amados, a maioria dos homens de Deus passaram por dificuldades, mas o Senhor continua dizendo: não temas. Ele foi com Daniel, ele foi com José, ele foi com Josué, ele foi com Ana, ele foi com Ruth, tudo aqui na genealogia, hein? E outros tantos. E Ele está com você, e que Ele possa te abençoar na jornada, em nome de Jesus. Outros tantos antes de nós passaram por dificuldades, mas todas as dificuldades foram superadas, porque Jesus cuidou de cada um, e Ele cuida de você, e Ele cuida de nós. Então Jesus é o abençoador da sua vida, da minha vida. Ele é o que cuida de nós, Ele é o que nos sustenta, Ele é o que nos levanta, e Ele é o que nos fortalece. Então, que em nome de Jesus você entenda isso. Para quebrar o ciclo, você precisa encontrar ajuda. Você não vence sozinho, como eu não venço sozinho. Para quebrar o ciclo, você precisa desta ajuda, e esta ajuda é Jesus. A sua ajuda é Jesus. A sua resposta está em Jesus. A sua provisão, ela está em Jesus. A tua cura, ela está em Jesus. Agora eu preciso reconhecer, irmãos, esse é o grande problema. O vídeo lá fala isso, daquele da ansiedade, fala isso, que a gente fica olhando para respostas onde não tem resposta, que nós olhamos para lugares onde não tem ajuda, nós olhamos para pessoas que não podem nos ajudar. Olhe para Jesus, olhe para o Senhor, olhe para Ele, saiba que é Ele que é o abençoador, saiba que é Ele que é o que te levanta, saiba que é Ele que te fortalece, saiba que é Ele que tem cura, libertação, graça, prosperidade. É Ele que tem para você coisas extraordinárias, e louvado seja o nome do Senhor por isso. Amém, igreja? Eu fiz uma lista aqui, eu pedi para o Gabriel me ajudar, nós vamos projetar aqui e vamos ler juntos. Vença essas coisas. E eu sei que nós vamos terminar, eu nem sei quantas palavras são, mas tem algumas. E aí você vai continuar, eu vou continuar, eu mesmo poderia estar terminando ali de escrever. Depois nós vamos cantar a música aqui que vai falar sobre isso. Vença a procrastinação, o desânimo, a frustração, a falta de perdão, medos, inadequação, pessoa inadequada, vença isso, supere isso. Solidão, raiva, amargura, angústia, ressentimento, ansiedade, o passado obscuro, vença. Tem pessoas, meus irmãos, que ficam lá no passado olhando para ele. Não, meu passadão, olha ali, ó. Lembra que eu, irmão, a palavra fala assim: do seu passado eu não me lembro mais. Jesus, quando você foi escolhido por Ele, Ele olhou para você e apagou o negócio. Falou: rapaz, o que era contra você, em Gálatas fala isso, o que era contra você, acabou, finish, zerou o jogo. Meus irmãos, quem
game over, acabou, zerou a conversa. Então vença. Onde eu parei? Passado obscuro, insegurança, pessoas inseguras, cansaço eterno. Oh, gente boa, não é possível que você não tenha um dia que você não está cansado, não consegue servir, não consegue servir a obra, não consegue servir a família, não consegue, cansado, cansado. Insegurança, cansaço. O que mais? Tem mais aí, Gabriel? Não? Então são esses. Aí, meus amados, nós olhamos para a palavra e como que eu vou vencer? Eu sei que você pode continuar escrevendo isso aí. Deve ter muito mais coisas ali. Eu poderia ter colocado ali 3 pontos, né? E a história segue. E eu sei que tem. Agora, identifique alguma dessas aí que talvez você esteja passando, que é esse ciclo, e comece a partir de hoje coisas novas. Eu não sei quantas palavras dessa aí é para você, ou se nenhuma delas, ou se todas elas servem para você, não sei. O que eu sei te dizer é que você não pode andar sozinho. O que eu sei é que você não pode deixar que a ansiedade te mate. Porque temos ouvido, acho que ontem as mulheres devem ter ouvido isso lá ontem lá em Peró não é Boituva. Não deixe. Então, meus amados, vença, supere isso, levante a cabeça, vai de novo, Deus vai te dar graça, Deus vai te abençoar. A porta não abriu, bata de novo, não abriu, bata de novo. Uma hora Deus vai ter misericórdia de nós e a porta se abre, nós entramos, ceiamos com Ele e nós veremos a vitória para a glória de Deus Pai. Amém, igreja? Vamos ler todos juntos ali? Será que dá? Dá, né? Vamos lá. Vença a procrastinação, o desânimo, a frustração, a falta de perdão, medos, inadequação, solidão, raiva, amargura, angústia, ressentimento, ansiedade, o passado obscuro, insegurança e cansaço. Vença isso. Ô, irmãos, aposentado eu acho que é bom demais. Tem uns aposentados que têm uma vida boa, viu? Mas agora tem uns gente boa com 20 e poucos anos falando que quer aposentar. 23, 24, falou, rapaz, tá bom de aposentar. Aí eles, sabe, viajam assim na maionese. Com 20 e poucos anos aposentar, não. Tem que produzir, irmãos. É tanto, meus irmãos, que segundo o que os economistas estão dizendo, que possivelmente os futuros aposentados da Previdência não terá grana para eles, porque está só uma galera que está só gastando e não está rendendo, que é como se fosse uma plataforma que está levantando para chegar ali e todos teriam esse direito e esse recurso. Mas os economistas estão dizendo que não. Agora, meus amados, pensa em tudo isso, olhe para tudo isso. Nós poderíamos colocar aqui distrações. Acho que vai ter distração na música, né? Que nós vamos cantar, não sei. Distração. Pô, você anda distraidão, o negócio está pegando fogo do seu lado, você está distraído. Hã? O quê? Onde aconteceu? Não vi. Não viu? Não vi não, moço. Não estou sabendo não da conversa não. Distraidão. Uns é por comodidade mesmo. Outros não, é distraído. Está olhando para tanta coisa e menos para Jesus, menos para o Senhor. Hoje, meus irmãos, as pessoas têm uma vida tão fácil, que muitos não oram. Orar para quê? Eu como bem, durmo bem, tem casa, tem carro. Que
todo mundo também se pega a isso aí, tá bom demais. Orar para quê, pastor? Meditar na palavra para quê? Sim, nós nos entristecemos e muito quando perdemos, por exemplo, pessoas, membros da igreja. Entristecemos, todos nós. Agora, meus irmãos, a nossa maior tristeza, e às vezes é isso que acontece, não deveria ser por isso, deveria ser por tem milhares de pessoas lá fora que estão perdendo a salvação, morrendo sem Cristo e indo para o inferno sem Cristo. E nós não estamos nem aí. Eu estou preocupado com o que está acontecendo no meu negócio aqui, no meu quintal, pastor. E os de lá, que estão morrendo sem Cristo, que estão morrendo sem salvação, que estão morrendo longe do Senhor, totalmente longe do Senhor. Eu contei a história de novo aí para o professor Diego, né, no domingo, quinta-feira, eu contei para ele ali. Um dia eu cheguei numa empresa, eu já contei essa história aqui, se você já ouviu, me perdoe, se você não se lembra, guarde ela aí de novo, é bênção. Eu cheguei para um menino, fui conversar com ele, e Deus tinha me levado a um lugar, eu tinha ganhado os devocionais, cheguei lá, o cara me deu, eu cheguei lá no lugar onde essa empresa, de um amigo meu até, era, hoje não é mais. E aí eu cheguei lá, conversar com um, com o outro, falei, gente boa, eu ganhei um devocional aqui, topzera, coisa maravilhosa, linda. Você não quer um devocional desse? E aí um lá falou, eu quero. Eu também, os caras pegaram o negócio lá. Mas um deles falou assim, aí quando eu dei o devocional para ele, ele viu que era de igreja, ele disse assim, rapaz, eu conheço esse negócio aí. Ô, gente boa, que top, que legal que você conhece, maravilha. Mas e aí? Ele disse assim, eu estou afastado da comunhão, da igreja, da família, afastado de tudo. Ô louco, Zé, você é doido, moço. E ele falou, eu estou no gole. Mas que vida ruim, moço. Mas conta um pouquinho da sua história. Eu falei assim, rapaz, eu vou contar para o senhor, para você. Você é pastor, né? Sou. Eu vou te contar. Eu era contrabaixista de uma das maiores bandas que nós temos no Brasil e ainda o é, até hoje, uma grande denominação. Eu era de lá, era do contrabaixo lá desta igreja, desta banda gigante, e é até hoje. Eu era de lá, e eu saí de lá, e estou nisso, nessa podridão do pecado. Irmãos, quando a palavra fala, aquele que está de pé, cuide para que não caia, isso é verdade. Porque como é que o cara toca numa banda daquele tamanho e agora está naquele estado? Ele estava lá trabalhando, mas ele me contou a realidade do casamento, de tudo lá. Aí eu disse para ele, gente boa, então acho que é por isso que eu ganhei esses trem aqui. Você leva, lê, volte para os caminhos do Senhor, volte para os caminhos do Eterno. Deixa eu te falar um negócio, cara. Você é contrabaixista? Sou. Então, cara, em alguma igreja no mundo, não sei se na África, na China, não sei, na Bahia, no Piauí, não sei onde, cara, mas existe uma igreja, um lugar. Deus te deu um dom que Ele deu para pouquíssimos, inclusive não deu para mim. Eu brinco com o professor, eu tentei aprender violão, só aprendi o lá e esqueci onde é o lá. Agora tem gente que conhece isso de trás para frente, tem facilidade e não está nem aí. Eu disse para ele, volta, cara, volta, vai servir ao Senhor. Você não quer voltar para a sua antiga denominação? Volta a outra, vai para outra, mas sirva ao Senhor, vai servir, vai, deixe brilhar esse chamado de novo em seu coração, vai servir, seja servo. Irmãos, quanto eu olho para a obra de Deus, eu vejo quanto isso é urgente e necessário. Aí você vai conversar com os meninos que conhecem as igrejas. O pastor meu amigo, ele fala assim, né? Muitos conhecem a igreja. E aí, como é que é?
até aqui, né? Agora, para trás lá, as igrejas que tem para lá, nós não temos. Aí, ninguém conhece, sabe o que está acontecendo lá nos bastidores. Então, quantas igrejas precisam, quantas denominações precisam. Eu estava conversando com o menino da música aí, ele contando isso aí para mim. Aqui em Indaiatuba mesmo, não é outro lugar não. É aqui, na cidade de Indaiatuba. E graças a Deus, temos boas igrejas, grandes igrejas, bons pastores. Mas irmãos, para o serviço, acha pouco. Saia desse ciclo. Saia da procrastinação. A primeira palavra, essa foi ontem para mim. Essa é empurrar com a barriga. Aí, deixa eu te falar, os anos estão passando. Os anos estão passando. Cada ano que passa, cada mês que passa, você vai ficando mais fraco, menos com vontade. Ou estou falando alguma bobagem, Augusto? Com menos vontade, você vai ficando. Fica nada, moço. Eu estou tomando uma vitamina e agora o canela de velho lá, eu passo na perna, eu estou voando. Canela de velho é uma pomada, viu, irmãos? Não pode tomar, só passa nas pernas lá. Pastor, eu estou tomando, o que é? O Onopronob aí. Não sei nem falar o nome do negócio. Estou tomando esse negócio aí, estou voando, eu vou chegar a 120. Irmãos, a palavra fala que passou, não lembro a idade, é canseira e é enfado. A Bíblia fala. A Bíblia fala dos dentes, ela fala dos rins, fala de tudo isso, porque você vai envelhecendo, seu organismo envelhece. Eu posso ir lá me matar na academia, estou envelhecendo. Tem uns aí que acreditam que não envelhece, né, velho? Mas envelhece. Eu estava olhando para mim, envelhece, irmãos. Envelhece. Mas Deus é tão maravilhoso que tem dado o privilégio de muitos envelhecerem, viver a juventude, viver a mocidade, adolescência, criança, sendo moço, sendo adolescente, moço, adulto, idoso, na presença de Deus. Isso é bênção demais. Você vê o vigor, né? Você vê essa Dona Maria nossa aí, ó. Ontem eu estava lá com as irmãs aí, lá em Boituva. Aí eu perguntei para ela: e aí, Dona Irmã Maria, descansou? Ela falou: de quê? Ué, a senhora não estava lá em Boituva ontem? Eu falei: não, mas isso aí não é canseira, isso aí é bênção para mim. Então, irmãos, tá aí o exemplo, olhe para ela. Às vezes nós ficamos assim: estou cansado. Vença esse trem, moço. Vença em nome de Jesus. Saia desse ciclo. Eu quis usar esse termo. Saia desse ciclo. Ciclo de amizades ruins. Você vai andar com gente que não te ajuda em nada. O cara é para te ajudar no seu casamento, para te ajudar nos seus relacionamentos. O cara só quer boteco. Lembra de um amigo nosso, Rosana e Sandra sabem do que eu vou falar? O pastor, esse aqui, ó, na casa deles, ele e a esposa, morreu recentemente. Vocês já sabem quem é. Aqui, o pastor pelejando, orando, e aconselhando, e trazendo, e não sei o quê. Aí um dia o pastor sabia que eles estavam passando por dificuldade, o pastor sai para visitá-los. Eu acho que já era Valdecir. Sai para visitá-los. Quando o pastor ele chegou, o cara tinha saído. O Alfa. Ele tinha saído, o marido. Ele tinha saído. Quando ele está chegando, morava numa casa bonita, Nova Europa, e no corredor assim, ele está entrando. Aí o cara, sabe essas bebidas que passarinho não bebe? Essa aí, de cara com o pastor assim. O pastor Jair falava um termo muito interessante. Falou: pastor, tem dia que pastor tem que passar óleo de peroba na cara e ver essas coisas. Ele falando de outros assuntos, mas estou falando nesse relato lá. Aí,
Você pensa, oh, que compromisso com um cara desse. E aí, ele está preocupado com igreja, ele está preocupado com os irmãos, com os filhos. Não está. Não está. Nós precisamos dar uma guinada na nossa vida, sair desse ciclo. Agora, você tem que apoiar em ombro de gigante, de pessoas que vão te ajudar, que vão te abençoar, que vão te colocar para cima. Não esses que vão te levar para um ambiente que degenera você, que te faz mal, faz para você, faz para a família, faz para os filhos, faz para a sociedade. Pastor, mas você está sendo duro demais, irmãos. É o começo do negócio. Começa para ver. Saia desse ciclo, vença a procrastinação, vença o desânimo, vença a preguiça, vença tudo isso, em nome de Jesus. Eu quero chamar a banda que vem aqui. Antes, coloca a música aí.